Paz de Deus, meus caros irmãos, graça e paz, que o Senhor possa abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu ainda não estou conseguindo fazer o vídeo direto, eles estão exigindo ainda 50 inscritos, porque meu primeiro canal foi penalizado devido a falar sobre a federação e alguém deve ter denunciado alguma coisa, não sei como é que foi, mas tudo bem. Isso não impede que eu pregue a palavra de Deus e que eu fale aquilo que é verdade. Eu ia cantar uns hinos junto com os irmãos, como sempre, e depois ler um trecho da palavra. Antes, vou fazer uma oração. Os irmãos sabem que eu estou enfermo, não estou nem muito em condições de me ajoelhar. Eu gosto de orar ajoelhado, mas eu vou orar assim mesmo, e vou apresentar os irmãos todos nas mãos de Deus. E aqueles que eram inscritos do outro canal, aquele canal não vai perecer. Aquele canal, dentro de 90 dias, ele está desbloqueado. Mas eu tenho que usar esse aqui e eu preciso de mais número de pessoas para mim poder usar o direto. Ele me pediu que eu fizesse 50 vídeos pequenos para mim poder obter mais 50 inscritos. E aí então me libera o vídeo nesse canal aqui, que não tem nada a ver com aquele, ok? Esse nome desse canal é Raul Simões, a Palavra da Verdade. Eu vou fazer uma oração, irmãos. Nosso eterno Deus e poderoso Pai, Criador do céu, da terra e de todo o universo, mais uma vez em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, estamos nós aqui com o nosso coração dobrado diante de Ti, humilhado, acreditando, Senhor, que Tu és aquele que tudo pode na nossa vida, Senhor. Nós temos certeza que Tu não nos deixará confundido nem envergonhado. As perseguições têm sido muitas. Muitos não entendem, Senhor, o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui para denegrir nenhuma instituição. Nós estamos aqui para abrir os olhos daqueles que estão ainda sendo enganados e que poderão sofrer um grande prejuízo naquele grande dia, Senhor. Então guarda a cada um de nós e que a cada um de nós tenhamos a luz e o conhecimento espiritual para não nos deixarmos enganar por nenhum espírito diferente, Senhor. Pedimos a Tua guia, a Tua direção e a luz do Teu Espírito Santo nas explicativas da Tua Santa Palavra. Te entregamos nas Tuas mãos todas as coisas, perdoa os nossos pecados, abençoa todos aqueles que virem este vídeo, que possam sentir a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, bendito em eterno. Amém e amém. Caros irmãos, eu muito gostaria de estar ao vivo, que às vezes a gente conversa, não é? Mas, infelizmente, ainda não posso. Mas eu creio que dentro de pouco tempo já vou ter mais uns 50, vou me liberar, já mandaram a mensagem para mim. Mas vamos cantar então 2 hinos apenas e depois a gente já vai ler o trecho da palavra de Deus, ok, irmãos? Nós vamos cantar o hino, lembrando que é o hinário 4 que eu estou usando aqui, ok, irmãos? Hino 299 do hinário 4. Quando vier do céu Cristo Jesus o Rei, o mundo de ilusão vencido eu terei. Repouso celestial e gozo eternal receberei de Deus a quem me consagrei. Consiste o meu viver em agradar a Deus, em revestir-me aqui da vida lá dos céus. Unido eu estou a Cristo que me amou,
com seu precioso sangue ele me lavou. Tristezas cessarão, pranto e dor também, junto ao meu Senhor terei o sumo bem. Num corpo igual ao seu, glorioso e eternal, eu entrarei na celestial Jerusalém. Bendito é o Senhor, meu Redentor, Jesus, que pelo seu amor a glória me conduz. O santo seu poder aqui me faz vencer. Bendito é o Senhor, que é a minha luz. Glória a Deus. Eu comecei com uma oração, irmãos. Estava até pensando em cantar mais outros hinos, mas como eu não estou ao vivo, em direto, nós já vamos ler a palavra, para não demorar muito, e peço aos irmãos que, por gentileza, aqueles que não se inscreveram no canal, dê uma força para nós aí, porque senão nós não conseguimos fazer os nossos vídeos direto, como outrora nós fazíamos, não é, irmãos? Eu quero, com a ajuda de Deus, eu creio que já li essa palavra há pouco tempo, porém, nós vamos ler novamente o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Apocalipse, no capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Lemos com a ajuda de Deus. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e também são 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição.
Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E esses combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, aonde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Somente até aqui. Meus irmãos, nós sabemos que o apóstolo João, um homem que desde a sua jornada, do princípio da sua jornada, foi um homem dedicado às coisas de Deus, apregoava a verdade, falava a respeito de Jesus Cristo e não temia. Sabemos que houve grandes perseguições no princípio, na igreja primitiva, e muitos dos homens de Deus, apóstolos, foram mortos e perseguidos. Outros foram mortos à espada, outros mortos queimados. E João, irmãos, ele teve... Deus permitiu que ele fosse lançado numa ilha, e esta ilha chamava Patmos, onde ali ele ficou trabalhando como escravo naquela ilha. Mas ali o Senhor se apresentou a ele de uma forma extraordinária, aonde ele, irmãos, ficou espantado e dobrou o joelho diante do anjo que se apresentou e clamou, e se humilhou ali diante do anjo, e o anjo, tomando ele pela mão, disse: não faças tal, adora a Deus, eu sou conservo de ti e de teus irmãos os profetas. Mas naquele momento, irmãos, o Senhor começou a usar daquele anjo, porque o Senhor fala como Ele quer. E começou a mostrar para João coisas que nós, muitas das vezes, se não estivermos em comunhão com Deus, podemos interpretar de uma forma errada. Por isso o livro de Apocalipse é um livro muito difícil de ser pregado. Por quê? Porque há diversas interpretações de diversos pregadores e muitas das vezes podem haver interpretações que não são corretas. E nesse trecho que nós lemos aqui, irmãos, nesse capítulo 17, já está falando da besta que havia subido das águas. Vejamos, irmãos, que aqui fala de uma cidade, de um governo que teria poder, soberania sobre as outras nações. E quando se fala aqui, irmãos, que o Senhor pegou João e disse, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, falou com João, dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com as quais prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E o anjo levou ele em espírito a um deserto, e viu uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata, e estava cheio de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A própria Bíblia se interpreta por si própria, irmãos. Aqui fala de 7 cabeças, e nós podemos entender aqui já a interpretação que fala também de 10 chifres,
que seriam 10 nações que já estão se organizando ou já estão organizadas para formatar, ou para formar, perdoe, já o governo único do anticristo, pelo qual, irmãos, nós já estamos vendo o movimento e percebemos que essa besta já está por trás deste movimento. Os irmãos estão entendendo? Nós sabemos que existem muitas nações que fazem parte de uma determinada organização, mas aqui fala de 10. Glória ao nome santo do Senhor. Está dizendo aqui 10. Vejamos. Diz assim: mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedarão com o seu vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras e pérolas preciosas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominação e de imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, Grande Babilônia. A palavra Babilônia, ela vem já, irmãos, de uma longa data, quando Nimrod, um parente de Noé, quis construir uma torre para que todos os povos pudessem ficar em volta daquela torre e pudesse ser ali um governo único, já com uma linguagem só. É o mesmo espírito. Então, por isso que naquela região foi fundada, foi uma cidade que também se chamava Babilônia. Mas aqui, irmãos, não está se referindo àquela Babilônia. Está falando que é um nome mistério. E ele via também uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Nós sabemos, irmãos, que depois do 1º século, a cidade de Roma foi uma cidade que mais martirizou cristãos, que mais eliminou os verdadeiros cristãos, os cristãos que realmente estavam de acordo, os apóstolos, estavam de acordo com aquilo que está escrito nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. Porque depois surgiu um outro cristianismo que se desviou totalmente da palavra da verdade. E inclusive, nesse outro cristianismo, irmãos, foi impedido que os fiéis, aqueles que queriam servir a Deus, tivessem consigo alguma coisa das escrituras. Elas eram impedidas de chegarem na mão daqueles, irmãos. E esta besta que nós lemos aqui, nós percebemos que ela estava, irmãos, numa situação assim de glória, porque ela veio, irmãos, e ela dominava sobre as nações. Eram muitas nações, muitos povos. E hoje nós vemos, irmãos, qual é a denominação que domina sobre muitos povos. Eu não vou citar nomes aqui, mas os irmãos mesmo tirem as suas conclusões. E ali, irmãos, essa mulher estava embriagada, glória ao nome do Senhor, e que até o servo de Deus ficou admirado, e o anjo falou, por que você fica admirado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. Porque, irmãos, aí está o mistério. A profecia, ela não tem uma ordem cronológica. A palavra de Deus não segue uma ordem cronológica. O que aconteceu depois do 1º século, a perseguição, tudo aquilo que aconteceu com os cristãos, passou. Agora, nós estamos numa segunda etapa, onde nós estamos vendo novamente se cumprindo a profecia, mas desta vez de uma maneira final. Pelos acontecimentos que vemos na terra, podemos dizer que
a palavra está se cumprindo e que a volta de Jesus Cristo está cada vez mais próxima. Então, essa besta, irmão, que subiu do abismo e que vai à perdição, aqueles que também adoram e que seguem a ela, cujo nome não está escrito no livro da vida, ela está assentada, irmão, sobre 7 montes. E qual é a cidade hoje no mundo conhecida como a cidade das 7 colinas? É Roma, onde se encontra o Vaticano. O Vaticano, outrora, ele não era um estado, mas em uma determinada época ele passou a ser um estado e passou a ter um rei. Ele é um estado dentro de Roma. Não é governado pelo mesmo governo de Roma, mas ele é governado pelo papado, pela lei eclesiástica papal, certo, irmãos? Então, ali já estava mostrando a Babilônia, da onde saíram todas as outras denominações. Porque quando Martinho Lutero protestou, por isso que chamavam de protestante, ele saiu e começou então a pregoar a palavra de Deus, mas houve muita distorção naquilo que foi falado a respeito das coisas. Muitos costumes vieram, e muitos costumes heréticos vieram, coisas que não são agradáveis a Deus. E começaram a surgir diversas denominações, muitas delas procurando se aproximar mais dos apóstolos, e outras, tentando se aproximar, começaram a se distanciar e começaram a se prostituir espiritualmente, fazendo coisas que são contra a palavra de Deus, até mesmo igrejas evangélicas, cometendo coisas que realmente não faz parte daquilo que está escrito. E as coisas foram tomando esse rumo. Hoje nós temos centenas ou se não milhares de denominações espalhadas pelo mundo inteiro. E nós sabemos que muitas delas, irmãos, estão totalmente fora totalmente da doutrina que é Jesus Cristo. Muitos pensam que doutrina são usos e costumes. Não, a doutrina é Cristo. Quem tem Cristo, irmão, tem a vida eterna. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. Quem tem, se você é messiânico, eu vou falar então como se fosse um messiânico. Quem tem Yeshua, Hamashia, tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida eterna. Então a maior doutrina é ter Jesus Cristo. E muitos confundem doutrinas com usos e costumes e não sabem que isso não vai dar vida eterna. Lutero trouxe muitos costumes e muitas igrejas começaram a adotar certos costumes que na verdade não são costumes primitivos da igreja primitiva, onde Paulo, ele mesmo disse que iriam surgir lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Então, irmãos, essa besta é a grande prostituta, quer dizer, aquela que... O que é prostituir-se na parte espiritual? Quer dizer, adorar outras coisas, misturar outras coisas, ao invés de só adorar a Deus. Adorar coisas feitas pelas mãos humanas, adorar objetos, adorar misticismos, coisas que não são de acordo à palavra de Deus. E ultimamente nós vemos, irmãos, que ali onde está esse Papa, nós estamos vendo até mesmo os próprios católicos, que ele está tomando caminhos realmente de paganismo, colocando coisas estranhas dentro da sua própria denominação, deturpando até mesmo aquilo que eles dizem que são sagrado, misturando o profano com aquilo que eles dizem que são sagrado. Eu não estou aqui julgando nem falando mal de nenhuma instituição, mas eu estou expressando aquilo que é verdade. E o que ocorre, irmão? Está chegando o momento que as filhas desta prostituta voltem à sua mãe. Por isso eles estão querendo fazer o quê? Um ecumenismo, um tipo de
parlamento de igrejas para que se unam numa unidade pluralista, onde que nós, que somos cristãos, não podemos fazer parte disso. Porque o pluralismo, vamos supor, não importa, é como um irmão pregou esses dias numa denominação aí, não sei se ele errou, se ele, sei lá, ele falou assim, não importa o Deus que você serve. Errado, irmão, importa sim. Eu sirvo o Deus que fez o céu e a terra. Isso que ele falou, isso daí já é um motivo gravíssimo e indicativo de que o espírito do anticristo já está tendo domínio sobre muitas denominações. Porque qual é o plano de Satanás? É colocar dentro de determinadas denominações os seus agentes, aproximando-os da liderança, e depois até mesmo colocando-os na liderança e formando doutrinas de demônios, muitas das vezes que aparência de anjos, aparentemente culto de anjos, você olha, parece a coisa mais linda, mas na hora de falar de Jesus Cristo, de praticar o verdadeiro amor e de usar a verdadeira misericórdia, que é a doutrina de Jesus Cristo, não se usa, mas se aponta a um costume, se aponta a outro costume, como se esse costume fosse uma doutrina. E a doutrina de Cristo não é esta. A doutrina de Cristo é nós permanecermos firmes na palavra que ele nos tem mandado. Ele mesmo disse: se vós guardardes a minha palavra e guardardes os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos em o seu coração morada. E esta é a doutrina, irmãos. Aleluia. Claro que nós temos que andar com uma postura cristã, com uma postura, irmãos, de homem de Deus, de mulher de Deus, não vamos andar de qualquer maneira aí. Hoje existem igrejas evangélicas que usam roupas indecentes e tem igrejas evangélicas que usam também roupas bem decentes, porém, por trás daquilo também não tem a santidade. Sabe o que tem? Muitas das vezes tem a murmuração, tem o julgamento de julgar pessoas, tem a eliminação de membros por causa de algumas coisas que se acha que é pecado e que não tem perdão, tem o desprezo, tem a falta de unidade espiritual entre os próprios que vivem dentro daquela comunidade. Atrás dos bastidores, o ministério daquela denominação vive em contenda, querendo um o poder do outro, tomar o poder à força, e não existe ali o Espírito Santo mais. Ele se retira, e quando ele se retira, a confusão entra. Então, cuidado aonde você está indo. Se você vê confusão, fique sabendo que o Espírito Santo está se retirando daquele lugar para dar vazão ao espírito do anticristo que está nesta besta, que vai se manifestar, irmão. E já está se manifestando. O palco, irmãos, atualmente já está pronto, praticamente pronto. A situação global, ela está tomando um rumo a qual nós, irmãos, se não observarmos espiritualmente, nós não vamos entender. Mas se nós olharmos as alterações climáticas e tantas coisas que estão acontecendo em diversos lugares do planeta Terra, diversas coisas, já está se cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. E esta besta que está sentada lá naquela cidade das 7 colinas, que é o Vaticano, está lá, está pronta já para lançar ou para mostrar este falso profeta, já está preparando já um caminho para o anticristo. E a finalidade deste falso profeta é ter domínio global sobre todas as denominações. Como ele faria isso? Simplesmente ele tornando uma denominação uma federação. Ele tornando uma denominação uma federação, se é internacional, ela é obrigada a ter um registro internacional. E se ela tem um registro internacional, ela tem que estar ligada a uma organização chamada WEA, World Evangelical Alliance. E se ela estiver ligada ali, quem que é um dos que estão ali na regência junto a esta
organização é o Papa. Quer dizer que todas as igrejas que estiverem confederadas ou federadas estão ligadas indiretamente a Roma. Quer dizer, não precisa mudar a maneira de doutrina, não precisa mudar a forma de culto, a liturgia do culto. O que importa é que essas denominações já estão na mão do homem que vai dar ao anticristo o poder, vai apresentar o anticristo ao mundo. Nós já sabemos que o espírito do anticristo já está aí. Eu vi dizer, eu vi um pregador pregar que o sinal da besta é um poder, é uma adoração. Não está escrito isso, irmão. Não está escrito. Esse irmão pregou equivocadamente. Está escrito a respeito de uma marca que será colocada na mão direita e na testa. Não sabemos se é literalmente ou se é espiritualmente. Porém, já sabemos que existe já uma tecnologia capaz de fazer isso. Nós não podemos dizer que é e nem que não é, mas ficamos atentos, porque o plano de Satanás é que você acredite no pregador e na sua denominação e desacredite da palavra, descontextuando a palavra para que você pense que a palavra apenas contém, que a Bíblia apenas contém. E aí a palavra decisiva é aquela que sai do líder da sua denominação. Assim você fazendo, assim você está dando poder para ele dizer para você, olha, pode usar isso aqui que não tem problema. Aí você vai usar porque você acredita mais nele do que na própria Bíblia, porque a sua mente já está cauterizada. E a minha missão é jogar para você agora, lançar sobre você, bendito é o nome do Senhor, uma esperança que você não está perdido, você tem que buscar a Jesus Cristo e não ficar preso a dogmas humanos, costumes religiosos. A religiosidade, ela vem muitas das vezes para deixar o homem fanático e fazer com que ele se desvie da sã doutrina de Cristo Jesus, irmão. Então, essa besta, irmão, que tinha esses sete cabeças, que são 7 montes, aonde a mulher está sentada, é o Vaticano. E ali, irmão, essa besta, ela vai passar por um processo. Mas antes de passar esse processo, os reinos vão entregar o seu poder e a sua autoridade a ela. Por quê? Porque terá um líder global mundial que vai ter capacidade de implantar uma paz, uma falsa paz, aonde o homem vai dizer assim, olha, agora resolveu o problema, agora não tem problema, agora nós vamos viver uma vida boa. Mas essa falsa paz, irmão, ela será uma paz que durará pouco tempo. Logo, esse anticristo se manifestará e estará contra o próprio Deus. Já começará a falar blasfêmias contra Deus e estará então demonstrando quem ele é. E aqueles que forem enganados, seduzidos e se deixaram levar pelo falso profeta e pelas suas igrejas concomunadas com ele, é um partidarismo de igrejas, irmãos. São várias denominações que já fazem parte deste tipo de federação e desse parlamento, será um tipo de um parlamento mundial de igrejas, e a besta que domina sobre as nações, porque ela subiu das águas aqui, ela vai ter domínio também sobre essas denominações. Possa até que você perceba que ela já está tendo domínio. Quando você vê um inário ou uma Bíblia que diz que ela não é a palavra de Deus, você está colocando em xeque a palavra de Deus. Você deixa uma porta aberta para que eu possa dizer isso é Deus e aquilo não é. E se usa muito dizer isso, ó. Ah, mas o Satanás falou com o Senhor Jesus assim, assim, assim ali, ele não é Deus. Equivocadamente a pessoa está cometendo um erro gravíssimo, porque se está escrito, foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é Deus. Não existe argumento que possa contradizer a Bíblia nesse aspecto. Ainda que possa haver algum erro de tradução, mas o homem,
está querendo desqualificar a Bíblia. Quando você vê alguém querendo desqualificar a Bíblia, pode ter certeza que ele já está tomado de um espírito de anticristo. E quando nós assim colocamos a palavra, às vezes somos julgados, mas eis que o Senhor diz para todos nós: estejamos atentos, irmão, estejamos com os nossos olhos abertos. Não existe ninguém maior do que o Senhor Jesus Cristo. E esse homem virá. Ainda não chegou o momento dele se manifestar, mas ele está já por trás dos bastidores em espírito, trabalhando dentro das nações, dentro dos governos, criando guerras e criando Gs, né? Criando outras coisas, para que nós, irmãos, para que nós sejamos enganados. Por quê? Porque ele vai querer criar dois polos, um à direita e outro à esquerda, quando na verdade tanto a direita como a esquerda ele está governando os dois. Apenas é para fazer você de um fantoche. Você é um fantoche, você passa a ser um fantoche. E a sua denominação, se já faz parte de alguma federação, ela também vai ser usada como um instrumento para te seduzir e te mostrar as coisas que Deus, dizendo que é Deus e não é Deus. Aí você começa a ver e achar que é Deus e de repente você está entrando num caminho sem volta. Por isso, desperta, ore, peça a Deus para te mostrar, não se desespere, porque quem tem Jesus Cristo não perde. Você não deve se firmar em placas denominacionais, não é tempo de se confiar em ninguém nessa parte, porque nesses dias que nós vivemos, estão se traindo uns aos outros, conforme Jesus Cristo disse, estão se levantando nações contra nações. Tudo isso, irmãos, é relacionado a esta besta, a esta Babilônia, que quer sim tomar o domínio de toda a terra. Quando isso acontecer, nós, irmãos, que somos cristãos, muitos até acham e pregam de um pré-tribulacionismo, que seremos arrebatados. Porém, não vejo base bíblica totalmente nisso. Por isso eu prego diferente. Eu digo que para mim o importante é estar em Cristo, ou ele vindo antes, ou depois, ou no meio, o importante é estar em Cristo. E uma pergunta: em quem você está? Qual é a sua fé? Qual é a graça que você conhece? É uma igreja? Qual a palavra que você conhece? É só aquela que sai da boca de um homem? Você não reconhece a Bíblia como a infalível palavra de Deus? Não reconhece? Se você não está reconhecendo, saiba que você está já numa armadilha desta besta. Pode ter certeza disso. Ela já está chamando suas filhinhas, as suas igrejinhas, as suas denominações que saíram dela. Já tiveram vários encontros, não é um nem dois, vários. É logicamente que é oculto. Eles não vão dizer para você. Você que por você mesmo tem que procurar. Então essa palavra vem para te despertar. Não adianta você falar que eu estou julgando, que eu estou falando mal desse ou daquele. Eu estou apenas te despertando, porque eu não quero que a sua alma se perca, assim como eu também não quero que a minha se perca. Se você está num lugar que você está percebendo que Jesus Cristo está sendo deixado em segundo plano, onde já se viu, irmãos, uma pessoa deixar o Senhor Jesus Cristo em segundo plano? Não, mas na minha denominação prega Jesus Cristo. Irmãos, falar de Jesus Cristo, até o diabo fala, mas agir, demonstrar nas suas ações o que o Senhor Jesus Cristo quer, aí eu quero ver. O diabo não sabe perdoar. Por isso que você ouviu alguém falar: vamos ver se nós perdoamos. O diabo não sabe amar. O amor dele é interesseiro. Ele não tem amor. Na verdade, ele se faz que ama para seduzir. Ele é sedutor. Às vezes ele te mostra um lugar bonito, mas você
Se você não estiver em comunhão, você pode entrar num lugar que aparentemente parece bonito, a liturgia e etc, etc. Porém, por trás dos bastidores existe um outro espírito que já está tomando conta. O Espírito Santo, irmão, no momento em que o homem domina, ele vai se afastando lentamente. Ele ainda visita alguns lugares onde tem alguns que ainda, na sua simplicidade, estão ali. Mas de repente, irmãos, chega um momento que ele sai. E aí o que acontece? O povo sai, porque o povo não vai ficar onde não tem o alimento espiritual. O povo quer comer o que é do céu. O povo quer se alimentar a sua alma. E tu não quer alimentar a tua alma? E tu não quer salvar a tua alma? Ou tu queres fazer parte junto com essa besta? Que ela será lançada no fogo. Ou tu quer fazer parte de uma instituição que não está te explicando a verdade e que você acredita 100%. Tu não tens examinado a Escritura, tu não tens lido a Bíblia, tu não tens procurado dentro das Escrituras a palavra de Jesus Cristo, tu não entendeste ainda que para tudo tem um escape e você acha que aquele já não tem mais direito, que o outro não tem mais direito, e depois você entra num canal ainda dizendo que eu não posso julgar. Você não está percebendo que você está no caminho errado? Julgue o que eu estou pregando, veja se eu não estou falando a verdade. Está escrito aqui. Essa besta está tomando conta, irmão. Ela já tomou conta. Ela já está dominando e você não percebe. Você não está vendo o que está acontecendo no mundo. Você não está vendo o que está acontecendo entre as nações. Você não está vendo como Israel está sendo apertado, que também é cumprimento da palavra de Deus. Você acha que isso tudo não é cumprimento da palavra de Deus? Você não está vendo isso? Desperta, irmão. Abra os teus olhos. Vá orar ao Senhor. Eu vou dar um conselho aqui para todos os irmãos. Orem a Deus. Eu poderia me aprofundar nessa palavra. Porém, eu sei que se eu me aprofundar, muitos não vão entender. Porque aqui tem muita coisa que dá para a gente explicar. Mas eu não sinto de explicar, irmãos. Porque vai confundir a sua mente. É bom saber que aqueles que estão em Cristo vencerão. Mas aqueles que não estão em Cristo, que estiverem em placas denominacionais, você estará perdendo seu tempo. Presta bem atenção. A graça é Jesus Cristo. O sinal da besta não é um poder, não é uma adoração. A besta vai querer adoração, mas não é uma adoração. O sinal da besta é algo que Deus vai deixar que seja determinado da forma que está escrito. Nós não podemos tirar conclusões. Nós temos que ter certeza do que pregamos. E a certeza é o que está escrito. O número 6 é o número de um homem. O número 666 é o número da besta. Então a besta será um homem. Oxalá que ele já não esteja na terra. Mas eu acredito, não vou profetizar aqui, mas eu acredito que se ele estiver, ele se manifestará dentro de pouco tempo. E se ele não estiver ainda, mas o sistema que ele já tem preparado já está praticamente montado. Falta pouca coisa para que se manifeste aquilo que tem que se manifestar. Hoje nós temos a robótica, a tecnologia, a inteligência artificial, e nós sabemos muito bem, irmãos, que tudo isso é bom para o bom proveito quando nós fazemos para o bem. Mas isso cair nas mãos do anticristo vai ser uma forma de vigilância. Porque nós sabemos que o diabo não é onisciente, não é onipresente. Então ele precisa de algum mecanismo para vigiar a tua casa, vigiar a tua vida, saber o que você come, o que você bebe, em quem você crê. Você pensa que o que eu estou pregando aqui, ele não vai saber? Ele vai saber, mas ele não tem poder de impedir, porque se eu estiver dentro das normas, das regras da lei, ainda não é dado a ele esse poder. O poder dele ainda está limitado, mas vai chegar um momento que Deus vai permitir
E você, meu irmão? Você vai confiar na palavra só dos homens? Você não vai ler a Bíblia, não vai estudar a Bíblia porque alguém falou que não pode? É lógico. Alguém disse até que se estudar a Bíblia vai dar prejuízo. Claro que dá prejuízo para o inferno, irmão. Porque você estudando a Bíblia, você vai entender o que é a Bíblia. Você vai entender o que Cristo falou. Não fica esperando de braços cruzados, não. Uma pessoa se entrou no meu canal uma pessoa falando que eu estava julgando, irmão. É porque não conhece a Bíblia, irmão. Ele não entende o que é o julgamento de uma pessoa que a denominação dela faz, julga uma pessoa, senta, joga fora, condena ao inferno e não sabe o que é julgar uma pregação. Que Paulo falou que um pregue e os outros julguem. É uma falta de luz, uma falta de conhecimento espiritual, uma falta de oração, irmãos, de aproximação a Jesus Cristo. Não devemos de perder o Senhor Jesus Cristo de vista, irmão. Nós não estamos mais no tempo de ficar pensando só em coisas terrenas. Nós temos que lembrar que as coisas estão indo de mal para pior. Nós temos que lembrar, irmãos, que Jesus Cristo está voltando e nós precisamos fazer a nossa parte, anunciar o Evangelho, pregar Jesus Cristo e não pregar placas denominacionais e não ficar preso em dogmas humanos, nem em costumes humanos, mas ficar preso na palavra de Deus para que essa prostituta, para que essa Babilônia que está aqui, que está escrito aqui, que ela criou muitas coisas, viu, irmão? Muitas religiosidades, muitos sistemas malignos e demoníacos que estão espalhados por toda a terra. E nós que somos verdadeiramente queremos servir a Cristo, nós temos que estar desligados de tudo isso, irmão. E se você está ligado num sistema que já está ligado ao satanismo, ou melhor, está ligado a esse espírito satânico, fique sabendo que você corre um grande risco. E você não quer ouvir, você acha que está errado. Olha, a palavra que diz, ela tem 10 chifres, são 10 reis. 10 reis. Pode ser 10 nações, ou 10 pessoas representantes de 10 nações. Certo, irmãos? E esses 10 entregarão o seu poder à besta. Quer dizer, olha, você vai cuidar. Você agora aqui nesse parlamento aqui, você que manda. O que você falar, nós obedecemos. Para ter um governo global. E qual é a intenção da Agenda 2030? É criar um governo global. Qual é a intenção oculta por trás da Agenda 2030? É ter uma religião global. Qual é a intenção da Agenda 2030 a respeito da Bíblia? É tirar da Bíblia aquilo que eles não querem ouvir, que é a verdade. Por isso que você não estudando, você não tem conhecimento, você não tem nada, você não vai conseguir guardar nada. Você tem que fazer um bom depósito. Não vai atrás de conversa, irmão. Eu não estou falando para você fazer teologia. Se bem que teologia não faz mal para ninguém, desde o momento que você saiba usá-la. Eu não sou calvinista nem irmianista, mas de cada lugar eu pego alguma coisa e observo dentro da Bíblia para ver se está de acordo. Se não estiver, eu só aproveito, irmão. A palavra de Deus diz assim, examinai de tudo e retende o bem. Examinai de tudo e retende o bem. É importante que você examine. Não adianta o irmão dizer que nós viemos aqui vazio e Deus revela na hora. Deus pode revelar na hora, mas irmão, nós não estamos mais no tempo. O nosso tempo agora, nós temos como buscar, nós temos sim como buscar, temos a nossa Bíblia. Temos essa liberdade e você não está usando essa liberdade. Você joga a sua Bíblia em cima do guarda-roupa e vai em determinados cultos que o irmão prega a mesma coisa, porque não conhece. É 23 de Salmo, Josué atravessa o rio Jordão, o Mar Vermelho, Mardoqueu e Davi derruba o gigante. E Jesus Cristo. Se for entrar, pede para ele pregar uma palavra de 13 de Apocalipse, ele não consegue. Ele não vai ter fundamento.
Só mesmo se Deus der pelo Espírito muito profundamente. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não posso me aprofundar mais. Essa palavra, se eu fosse pregar essa palavra como que Deus quer que pregue, você não ia entender nada, irmão. Porque você não está tendo conhecimento. E o Senhor quer te dar conhecimento. Receba o conhecimento por esta pregação agora, em nome de Jesus Cristo. Que os teus olhos sejam abertos. Lembra-te que nós não estamos aqui para brincar e nem para perder tempo. Nós estamos agora no tempo de remir o tempo. Porque estamos no tempo que não estão mais sofrendo essa doutrina. Muitas igrejas evangélicas, irmãos, estão preocupadas com construções de templos, outras preocupadas com viagens internacionais, cartões corporativos, desvios de coleta, outras preocupadas com a estrutura do seu templo, da sua denominação. Outros parecem um show de luzes parece boate, entendeu, irmãos? E muitos estão sendo enganados num evangelho que não é o verdadeiro. Porque não adianta você ler o evangelho e não ser o Espírito de Deus que te impulsiona para pregar o evangelho da verdade, que é o evangelho do arrependimento. É o evangelho, irmãos, que faz, que ele bate de frente contra o pecado. É o evangelho que corrige, é o evangelho que ama, é o evangelho que também puxa a orelha, mas que também perdoa, que não joga ninguém fora de qualquer maneira, porque sabe, o Senhor Jesus Cristo sabe o quanto ele sofreu por uma alma, mas hoje tem homens que por qualquer coisinha, como já estão dominados pelo espírito do anticristo, para eles tanto faz como tanto fez. Se tem 2.000, 3.000, 5.000 almas, perder uma não tem problema nenhum. E não é assim, irmãos. Olha, irmãos, nós vamos ter novidades dentro em breve que vai sair da cidade das 7 colinas. Então, os irmãos, se preparem, que dentro das vossas denominações vocês vão ver aqueles que são realmente de Deus e os que não são. E não pense você que aqueles que estão saindo, às vezes de algum lugar, é que não são de Deus. Às vezes você está se enganando. Às vezes que estão ficando que não são. Sabe por quê? Não estou generalizando. Porque você se conforma com aquilo que é errado. Você não tem uma autonomia de poder dizer, não, isso não está certo. A palavra de Deus não diz assim. E depois você se perde, você sai e não sabe para onde vai. Fica sem rumo. E a palavra de Deus também não diz assim. Quando nós estamos em Jesus Cristo, nós não perdemos o rumo. Mesmo que nós ficássemos sozinhos na nossa casa, Ele nos visitaria e nós não iríamos para o pecado. Sair de um lugar para ir para o pecado não vale a pena. Se você está num lugar que está errado, você não vai procurar outro lugar errado. Você vai procurar Jesus Cristo. Como que eu acho Ele? Buscando, orando, antes de tomar qualquer decisão, para que a besta não te engane. Fique sabendo que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E mais uma vez eu quero dizer, irmãos, essa besta já está trabalhando debaixo dos nossos narizes e muitas das vezes debaixo do teu nariz e muitas das vezes você não está percebendo, dentro da tua denominação e você não está percebendo, porque você come sem saber até o que você está comendo. Você não examina, você não busca o conhecimento de Deus na oração, na revelação, porque existe revelação, mas você não busca. Você tem medo de buscar e Deus te mostrar que está alguma coisa errada. Então você prefere ficar fechado dentro de um casulo, escondido e sabendo que está fazendo uma coisa que não está certo, ou está num lugar que outrora poderia estar certo, mas agora se desviou da verdade, mas você está preso numa tradição, com medo de falar aquilo que você sente, para que alguém também possa se escandalizar. Mas é tempo, irmão. É tempo de nós falarmos. Porque se nós amamos alguém, nós não queremos que alguém se perca. É lógico que tudo tem um tempo de Deus, não é? Mas há tempo de nós falarmos. Não quer dizer que você tem que falar hoje ou amanhã, mas eu estou dizendo que é o tempo. É o tempo do quê? De nós estarmos atentos, porque a besta está trabalhando.
Nós estamos aqui, e enquanto nós estamos aqui, ela está trabalhando. Está trabalhando lá na cidade de Sete Colinas, está trabalhando lá do outro lado do mundo. Ela não para, irmão. E o Espírito Santo também não para. Por isso que ele está mandando pregar essa palavra. Por isso que derrubaram o meu canal. Porque eu estou falando a verdade. Se eu estivesse mentindo, fazendo fofoca, meu canal não seria derrubado. Mas como eu estava pregando Jesus Cristo e contrariando uma federação satânica que está aí, derrubaram meu canal. Estão entendendo, irmãos? Por isso eu peço aos irmãos ajudem, cooperem, se inscrevendo no canal. Porque se eu tiver mais 50 inscritos, eu poderei fazer, então, ao vivo. Tem muita coisa nessa palavra, irmão. Se fosse pregar, não seria só isso. Mas eu tenho que ter cautela para que você entenda. Porque se eu colocar aqui a comida mais pesada, você não vai conseguir digerir. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se o Espírito Santo trabalhar no teu coração e você crer que eu estou falando a verdade, que Jesus Cristo está voltando e que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos e discernir os espíritos, eu tenho certeza que você vai perceber aonde está já esse espírito da confusão desta prostituta chamada Babilônia. E o Senhor te guardará, não deixará você perder a vida eterna e te esconderá debaixo da sombra do Onipotente. Mas você precisa crer na palavra de Deus. Isso que Deus me dá, Deus seja glorificado. Amém